Então, há alguns meses lançou aí a terceira temporada de Record of Ragnarok, com as tão esperadas lutas de Qin Shi Huang vs Hades, Nikola Tesla vs Beelzebub e, claro, né, Leônidas vs Apollo. E curiosamente, eu, que tenho um canal especializado em Shimatsu, quase não fiz vídeo sobre essa temporada. Isso porque, apesar de tudo, eu tava bem desanimado pro anime. Tivemos a tão famigerada primeira temporada bem abaixo, né, e uma segunda temporada que, olha só, melhorou, mas ainda não me agradava muito. Por isso eu fiquei bastante em dúvida se fazer um vídeo para a terceira temporada. E bom, o vídeo que você tá vendo é o resultado dessa dúvida. Vocês me convenceram a trazer um vídeo sobre, então cá está uma análise rápida do que eu achei do anime, somando com um rápido bate-papo para falar do que eu acho que são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E aqui, como o papo vai ser mais casual, eu vou só ir comentando o que eu achei das lutas, da direção, da animação e de tudo mais, beleza? E já tirando o cavalinho da chuva, falando do elefante da sala, né, modificando aí todos os animais para serem modificados, afinal de contas, como ficou a animação da temporada? Bom, vocês estão ligados que Shimatsu ficou muito marcado pela péssima animação da primeira temporada e também, né, da segunda, que tinha os seus bons momentos, mas no geral era também bem duvidoso para se dizer o mínimo. E aqui na primeira temporada, bizarramente, a animação melhorou bastante. E claro que, no geral, ela ainda tem problemas, mas que não são os mesmos das outras temporadas, pelo menos não na minha memória. No geral, as cenas mais relevantes, especialmente as de ação, estão muito mais fluídas, e em qualquer um dos rounds, né, principalmente. O round 7 tem os seus momentos chaves bem animados, e o round 9 também. Mas é aquilo, com bem animado eu me refiro a estarem fluidos, não é nenhum Jujutsu Kaisen da vida nem nada assim. E pra ser honesto, eu ainda diria que tá abaixo da média da indústria, ou no máximo tá na média da indústria de animes. O problema que eu tenho com a animação ainda são os traços. Às vezes, por falta de verba, eles não conseguem fazer um close mais perto e outro close mais longe quando é necessário. Eles têm que fazer um close longe e depois dar zoom nesse close quando ele precisa ficar com um close mais perto na câmera. Assim acaba deixando o anime com traços bem rústicos e pouco refinados, porque tu tem que se aproximar ali, né, do desenho da animação. Mas como eu falei, no geral, apesar de tudo, eu achei a animação decente, razoável, dá pra se dizer, né? Já aproveita que estamos falando da animação, tem também a animação 3D do Tesla, que é um tópico à parte, né? Assim, bonita não é, né? O 3D do Tesla destoa demais do resto da animação 2D. Isso fica bem claro quando a gente vê cenas 2D do Tesla, que são bem mais naturais e agradáveis pro olho, com certeza. Dito isso, após um ou dois episódios eu me acostumei com esse 3D dele. Note que acostumar não é gostar ou aprovar, né? É acostumar. Especialmente em cenas de ação, como por exemplo do PPP Moebius do Tesla. E olha só, se você tá vendo o vídeo até aqui e tá curtindo esse bate-papo, então apoia o canal e se inscreve para chegarmos aos 8.000 inscritos. Estamos com essa meta aí até o final do ano e só você pode me ajudar a alcançar essa meta. Então apoia aí, pô, de coração. Agora, pra falar um tópico que eu não gostei em Shimatsu, vamos falar da direção, que nas temporadas passadas eram bem simples. Basicamente ele era um por um do mangá, né? Eles pegavam um painel e adaptavam diretamente. Eu lembro de inclusive criticar a direção da segunda temporada no meu primeiro vídeo do canal. Ele é bem antigo, então eu não recomendo você ir lá ver, dá até uma vergonhinha, tá? Mas eu vou deixar aí nos cards só pra curiosidade histórica, caso alguém tenha algum interesse. E pra direção dessa temporada, ela no geral ainda tá muito um por um, né? Mesmos quadros, mesmos ângulos do mangá, mas tem coisas que eu acho que melhoraram, detalhes que dão imersão ao telespectador. Um exemplo é um dos episódios recentes ali do Round 7, onde o episódio começa com a tela de título e com o som da poeira subindo, a poeira, né, da forma de armadura do golpe King que acertou o Odds no episódio anterior. É esse tipo de detalhe que dá bastante imersão pro telespectador. Mas um exemplo melhor e mais razoável do que o som da poeira subindo são os cliffhangers, que pra quem não sabe é o termo para aquele acontecimento no final do episódio que te instiga a continuar vendo o próximo. A direção fez um ótimo trabalho ajeitando e encaixando os capítulos do mangá nos episódios. Um exemplo é no episódio 3, que introduz parcialmente a vida cotidiana do Kim como Ying Zen e termina com o que vai mudar essa vida cotidiana, que é a Chunyan, que pelo visual dela já é algo que vai instigar quem não leu o mangá para ver quem é essa mulher e o que ela vai fazer com o jovem Kim. Mas o melhor exemplo disso é no episódio 14, que adapta parte do capítulo 83, que é o final da luta do Round 9, mostrando Apollo e o seu arco com Leônidas refletindo a flecha de luz no peito do Apollo e fazendo ele cair no chão, aparentemente morto. No mangá, o Leônidas só reflete a flecha e ela rasga o braço do Apollo, deixando ele de pé bem ferido. Mas pra fechar o episódio, isso não seria tão impactante quanto o que eles fizeram, com um ferimento bem mais brutal e finalizador que fechou o episódio com uma tensão e dúvida absurda, a música ficando em silêncio e o Apollo lá caído no chão. Esse que é o mesmo episódio que vemos o flashback do Apollo, então o telespectador se fideliza ao personagem do Apollo e tem esse baque no final.
O único erro de direção pra mim nessa picotagem toda é a cena do Nostradamus, que acabou ficando pro primeiro episódio da retrospectiva, onde o Nostradamus conversa com a Brunilde no corredor, e a Brunilde explica sobre a Bifrost e toda aquela parada que a gente já sabe, coisa que no anime não faz sentido nenhum. A Brunilde tá explicando isso pra absolutamente ninguém, porque tanto ela quanto o Nostradamus já sabem de todas essas informações. O mais engraçado é que no episódio seguinte tem de fato a cena do Nostradamus se vestindo de Brunilde, né, e conhecendo ali a Gol. Então vai entender por que cacetes o anime decidiu pegar essa cena e dividir em duas. Sei que deve ter sido pela disposição de acontecimentos do primeiro e segundo episódio, mas, bah, cara, destruíram a introdução do Nostradamus, sabe? E já que estavam falando do flashback, eu queria falar de como eles foram adaptados no anime. Flashbacks do Kim, Tesla, Leônidas e o Apollo eu achei bem regulares. Nada incrível de direção, mas nada ruim também, acho que foi uma boa adaptação. Já a do Hades é o ponto negativo pra mim. Achei o flashback muito corrido, sem conseguir dar a atenção e preocupação que o evento do flashback necessita, que é no caso, né, a gigantomaquia e especialmente a invasão dos titãs. Meio que pareceu que isso era uma história sendo contada rapidamente, não um conto dramático de quando o céu quase foi destruído. Coisas como umas cenas mais silenciosas, prolongadas e talvez até mesmo umas cenas mais inventivas seriam legais pra gente ter essa noção ali de perigo. Mas se o flashback do Hades foi ruim, a do Bell foi muito boa. Sério, esse episódio do Bell, que é o episódio 7 da temporada, é muito bem dirigido. Toda a vibe dele, o fato que descrevem o flashback do mangá com calma, a trilha sonora usada, os efeitos sonoros, a paciência em se passar os acontecimentos trágicos, pra mim foi uma baita adaptação. Porque é isso, eles pegaram um flashback que já é bom pra caramba, que é o flashback do Bell no mangá, e se focaram em otimizar a experiência desse flashback com trilha sonora, jogo de câmera que causa impacto, enfim, é um baita episódio, pra mim o melhor, provavelmente junto com o episódio 14. E já que a gente tava falando da trilha sonora, bora falar dela, que sempre foi um ponto fortíssimo do anime, né? Na primeira temporada tivemos uma enxurrada de novos sons que até hoje naturalmente são usados. Já na segunda temporada não tivemos tantas trilhas boas. Aqui na terceira, o que mais se destacou pra mim foram as OSTs de dois personagens específicos. O Kim, que teve uma trilha sonora muito boa e emblemático, bem na pegada chinesa, misturando o épico e o melódico. E também teve as várias trilhas sonoras do Tesla, como na entrada dele, quando ele abre a zona gemátrica, quando ele lá tá dando, né, o PPP Moebius no Apollo, que tem um tom ali mais técnico, eletrônico, super empolgado, que obviamente combina muito com o Tesla. E não podemos esquecer da abertura e do encerramento. A abertura se chama Dead or Alive, da banda Glay, que é provavelmente a segunda melhor abertura de Shumatsu, com ótimos visuais, bastante foco nos 6 protagonistas da temporada e fazendo ali um embate de humano e deuses com 3 de um lado e 3 do outro. Bem legal a música e os visuais. Já o encerramento é a Last Breath Last Record, da Sayuri Hayami, que é como de praxe bem simples. Um encerramento que basicamente anima os covers e pin-ups do mangá, inclusive dando pin-ups originais pro Leônidas e o Apollo que a gente não tem no mangá. Tem ali, né, uma arte grandezona também, com todas as lutas do mangá aparecendo e personagens principais e secundários em destaque ali na lateral. E tem a clássica dica do futuro, né, que aparece sempre nos encerramentos, que é com a imagem da Gol feliz cortando para uma Gol triste, o que a gente pode imaginar que é uma referência à tão premeditada morte da nossa querida Brunilde. Além disso, tivemos os seiyus, os dubladores, né, em muitas aspas japoneses, os atores de voz. Hades, Kim e Bell já tinham sua voz na temporada passada, mas para os novos personagens na forma de Tesla, Apollo e Leônidas, eu curti muito todos eles, e especialmente Tesla pela voz energética e confiante, e Apollo pelo tom grave e firme na voz. Além disso, as vozes de Nostradamus e Sakata também estrearam. A de Nostra é bem como a gente imaginava, uma voz bem infantil e animada, curti bastante, mas o da Sakata eu achei meio grossa demais. O Sakata é um personagem apresentado como carismático, sorridente, alegre, né, carismático pra caramba pra humanidade, né. Sua voz pra mim, no anime, acabou ficando meio grossa demais pra essa vibe, e não passou essa impressão de carisma instantâneo que o Sakata tem que ter. E já aproveitando como a gente tá falando das 3 lutas da season, qual foi a que eu mais gostei no anime? Bom, a minha foto do canal poderia dar um spoiler de qual que eu mais gostei na adaptação, mas se você pensou isso, você tá errado! Sim, a luta que eu mais gostei no anime foi, ironicamente, a que eu menos curto dessas 3 do mangá, que é Leônidas vs Apollo.
Isso porque eu realmente curti a direção desses episódios, do 14 e 15, e claro, das cenas adicionais como a do Apollo, né, tendo o peito perfurado, e também um acréscimo considerável para a relação de Leônidas e Geiroro. Veja, no mangá, eles têm ali trocas de fala, mas no geral, né, a relação deles é só um humano e uma Valkyrie que tem uma personalidade ali parecida, né. Entretanto, no anime, eles criaram uma linha narrativa nova para esses dois personagens, onde eles são tão brabudos e cabeça dura, que eles acabam não gostando um do outro ali na primeira vista, e durante a luta, eles meio que vão se entendendo e entrando em sinergia, uma dinâmica que não existia no mangá original e acrescentou bastante a luta do anime. Afinal, ela acaba com Apollo segurando não só o Leônidas, como a Geiroro, dizendo que ambos foram lindos. Então faz todo sentido colocar esses dois com mais desenvolvimento para culminar nesse final da batalha, com muito mais destaque também para a Valkyria. E por fim tivemos ali o começo da lore do Siegfried, Odin, Brunhilde, né, e toda a lore dos primordiais que temos aqui no ápice do mangá atualmente, com a menção desse herói por Buda para Sakata, depois a aparição do próprio Siegfried e claro, né, toda aquela confusão do Buda, Odin e Beelzebub no corredor falando sobre os deuses primordiais, que fecha a temporada num tom muito alto. E nem podemos esquecer de Okita, Souji e Susanoo Oki, como é de praxe, aparecem para fechar essa temporada e anunciar uma próxima que certamente acontecerá, onde teremos não só a luta dos espadachins, como também Simo versus Loki e a continuação da confusão do corredor e claro, Odin versus Sakata Kintoki. Uma temporada focada inteiramente nos deuses primordiais e na destruição do mundo de Shumatsu, a verdadeira apoteose do Ragnarok. Por isso, se quer acompanhar as notícias da quarta temporada de Shumatsu, se inscreve no Shakespeare e vem comigo nessa jornada, pois é agora que a gente vai entrar no auge desse mangá. Quero saber de você, curtiu a terceira temporada do anime? E qual foi a luta que você mais gostou e qual foi a melhor adaptada pra você? Comenta aí embaixo e não se esquece de dar o like e de hypar o vídeo, beleza? Vamos sempre agradecimento aos boosters do servidor Discord, Falha, Gegel, Dan, Ven, Juiz, Kalinha, Refboy, e aos membros General de Guerra, João VRK, Ariel Rainer, Ultimate Dimensions, Adora Dotto, Darkzin, Vitor Emanuel, Omni, Alex Grindel, Kim Chan, Gigi e Francisco Wagner por apoiarem diretamente o canal. E mesmo agradecer a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.